Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite. Amém. Na verdade é a primeira noite, né? Deixa eu desligar aqui. Vou baixar um pouquinho enquanto as pessoas vão entrando. Amém. Seja muito bem-vindo a mais essa live. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Então, o objetivo é realmente de compartilhar a palavra, não é? E graças a Deus que nós temos as mais diversas plataformas, né? As mais diversas plataformas que estão à disposição aí para a gente poder fazer, amém? Compartilhar a palavra, né, queridos? Amém? Se você me acompanha no YouTube, eu vou só baixar um pouquinho aqui. Se você já me acompanha no YouTube, né, todos os dias estou postando vídeo. E o objetivo é esse mesmo, amém, gente? Compartilhar da palavra. Então você é muito bem-vindo a esse momento, a esse tempo com a palavra. Então, deixa eu olhar aqui. Vamos lá. Amém? Graças a Deus que nós temos. Amém? Deus seja louvado. O objetivo dessa live, querido, dessa noite, deixa eu desligar aqui. Pronto, fica melhor assim. Também o objetivo dessa live, né, de hoje é exatamente falar sobre um assunto, né, compartilhar da palavra, e espero que você possa estar sendo abençoado, né, com a transmissão dessa palavra. E vamos que vamos, amém? Deu um pequeno travou um pouquinho aqui, mas já retornamos, amém? Então, gente, graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, e como eu falei, nós temos um canal diário, né, onde todos os dias estou postando vídeos sobre a palavra, sobre alguns assuntos, e no momento temos estudado sobre fé, amém? Então nada mais do que um momento pertinente para nós mergulharmos mais na palavra, amém, sobre esse assunto. Então eu aconselho a você realmente a desejar, né, a buscar, a querer crescer, porque a palavra diz que a fé ela cresce, né, a nossa fé ela cresce sobremaneira. Então nós precisamos permitir que essa fé ela possa crescer. Amém? Deus seja louvado. Eu quero iniciar, né? Quero iniciar fazendo uma pequena oração. Muito boa noite a todos. Não sei se você vai estar ouvindo essa live, né? Eu vou deixar ela salva à noite, ou de dia, ou à tarde, enfim. Seja bem-vindo a esse momento com a palavra. Eu quero estar iniciando orando, pedindo ao Senhor para nos abençoar. Amém? Nos trazer clareza, revelação nessa noite. Você crê nisso? Então, vamos lá. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por cada pessoa que está acompanhando, está ouvindo. Oh, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa noite com revelação, com clareza, com entendimento. Pai querido, nos abençoa nessa noite, abrindo os nossos olhos, nos fazendo enxergar, nos fazendo entender, Pai Santo. É o que nós pedimos, Senhor, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, queridos, seja bem-vindo, glória a Deus, está tudo ok, amém? Eu quero colocar um trecho da palavra do Senhor, vamos iniciar o estudo nessa noite, a palavra dessa noite, amém? Quero ler uma palavra que Paulo escreve ao seu jovem, né, discípulo Timóteo. Essa mensagem,
essa passagem, né, ela é bastante conhecida, né, e vai estar aparecendo aí para você, não é? 1 Timóteo capítulo 1, amém? E tá aí o texto para você, diz assim, Paulo dizendo: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Amém. Amém. O que é que Paulo está dizendo? É um dever que eu te encarrego. Fala comigo, um dever. Você concorda comigo que Timóteo, ele tinha recebido palavras do Senhor, profecias, amém? Ou seja, Timóteo era uma pessoa que tinha sido abençoado por Deus com ministrações da palavra, amém? Ou seja, o Senhor tinha dito coisas a respeito da vida de Timóteo, amém? E Paulo diz aqui, né? Olha o que diz aqui, né? Segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Amém? Segundo as profecias, segundo as palavras que você recebeu do Senhor. Segundo aquilo que Deus falou com você. Amém? E Paulo está falando exatamente isso para Timóteo. Segundo as palavras. Ou seja, ele deveria fazer algo, né? Ele deveria fazer o quê? Combater. O bom combate. Amém? O bom combate. Fala comigo, combater o bom combate. No capítulo 6, no versículo 12, Paulo, essa mesma passagem, amém, 1 Timóteo 6,12, eu vou colocar para vocês, eu ia apenas citar, mas deixa eu abrir aqui para vocês, só um minutinho, essa mesma passagem, esse mesmo livro, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 12, o apóstolo Paulo ele fala algo, não é, a respeito dele mesmo. Amém? Aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, ele fala apenas combate o bom combate. Aqui ele fala qual é o bom combate. Ele diz combate o bom combate, combati o bom combate da fé. Amém? Ele está falando a mesma coisa, combate o bom combate da fé. Amém, queridos? Combate o bom combate de quê? Da fé. Esse é o bom combate. Vou voltar o texto lá para 1 Timóteo. Amém? No capítulo 1, versículo 18. Só um minutinho. Aleluia. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Glória a Deus. Eu quis mostrar para você apenas para você poder conferir, amém? Graças a Deus por esse recurso, amém, queridos? Graças a Deus por a tecnologia que facilita a divulgação, a propagação da palavra, amém? Então, que maravilha, é realmente algo maravilhoso. Então, voltando ao texto, Paulo diz assim, esse é o dever que eu te encarrego, amém? Você encara o posicionamento que nós devemos ter diante das profecias que nós recebemos como um dever, como uma obrigação? Como você encara, como você vê, né, as promessas do Senhor? Você acredita que essas promessas, o cumprimento delas é automático, de uma forma que você não precisa fazer nada? Porque se Deus falou, então Deus está falado. Se Deus falou, quem pode dizer o contrário, né? Então eu não preciso fazer nada, eu não preciso... se Deus falou, então pronto. Então, por que Paulo dá instruções a Timóteo a esse respeito? Né? Que parece que não é bem assim. Segundo o que Paulo diz, segundo o que Paulo nos mostra, não é bem assim. Ele diz, combate, é um dever que eu te encarrego. Né? Essa palavra dever fala de obrigação. Não é? Quando você tem uma obrigação, querido, você não trata com leviandade aquilo. Né? Se é uma obrigação, se é algo que você não pode negligenciar, então eu acredito que você não trata de qualquer jeito. Amém? Tudo bem, queridos? Então, Paulo diz, é um dever que eu te encarrego. É uma obrigação que eu te dou. É algo que você não pode negligenciar. Amém? Você recebeu palavras, você recebeu profecias, você tem promessas do Senhor, tem as promessas que você recebeu através de profecia, mas também tem promessas que você recebeu diretamente da palavra do Senhor. Amém? Ele diz, combate firmado nelas.
Amém? Combate o bom combate. E como eu já mostrei para você, o bom combate é um bom combate da fé. O que eu quero chamar a atenção nessa noite, querida, é que muitas pessoas elas não têm essa atitude de combate, né, de combatente. Ou seja, tem pessoas que elas desenvolvem um comportamento muito dócil, vou usar essa palavra, diante das circunstâncias, diante das adversidades. Elas desenvolvem um comportamento um tanto quanto muito passivo, por que não dizer? Amém? Assim, uma passividade muito grande. Estão apenas dizendo, se Deus quiser. Não, querido, nós precisamos encarar. Imagine só você num combate. Imagine só você diante de um combate, diante de uma oposição. Imagine só você diante de um adversário, de um inimigo, não é? Imagine só, eu pergunto a você, se você estiver dentro da sua casa e se você começar, está deitado, né? É tarde da noite, e você porventura escuta, né, ouve um barulho de alguém tentando forçar a fechadura, alguém tentando entrar na sua casa. Eu pergunto, que postura você adota, né? Que postura você toma diante disso? Você toma uma postura assim bem, ele está querendo entrar, né? Ou você simplesmente vai para cima, você faz alguma coisa, liga, chama a polícia, você liga a luz, né? Mostra, dá a entender que tem alguém dentro de casa. É verdade ou não é? Você faz alguma coisa? Ou pelo menos eu acredito que sim. Eu acredito que pelo menos ligar, fazer um barulho, não é? Fazer alguma coisa para que aquilo possa, de alguma maneira, né, inibir a ação da pessoa que está tentando entrar. Então, o que eu quero falar é dessa postura, desse posicionamento diante das adversidades. E Paulo ele diz, é um dever que eu te encarrego, combate, ou seja, toma uma posição de batalha, assuma uma posição de batalha, assuma, não é, uma posição que você precisa se posicionar para enfrentar um inimigo. Isso não pode ser de forma leviana, de forma bem dócil, não é? Não pode ser assim, não é? Não pode ser dessa forma, porque nós precisamos assumir uma postura, né, de alguém que realmente não vai abrir mão daquilo. Amém? E Paulo está dizendo mais ou menos isso para Timóteo, não é? É exatamente esse o sentido, não é? E é exatamente esse o sentido. Eu estou colocando aqui em outras versões para poder trazer uma noção melhor. Não vou estar colocando para você apenas para facilitar aqui a ministração apenas. Amém? Na linguagem de hoje, Paulo diz assim: Timóteo, meu filho, eu te entrego esta ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia ditas há muito tempo a seu respeito. Que essas palavras sejam as suas armas para que você possa combater bem. Amém? Na Bíblia Viva diz assim: agora, Timóteo, meu filho, esta é a minha ordem a você, seja um bom combatente nas batalhas do Senhor, tal como o Senhor, através dos seus profetas, nos disse que você seria. Oh, glória a Deus. Amém, queridos. Deixa eu ver aqui. Na Bíblia ampliada, amém? Ampliada em português, diz assim: esta ordem e admoestação eu entrego em confiança a você, Timóteo, meu filho, de acordo com as indicações proféticas que anteriormente recebi a respeito de você, para que você, inspirado e auxiliado por elas, você possa combater o bom combate. Amém. Então, eu coloquei basicamente essas versões lendo para você perceber que a palavra combate, ela tem todas elas, né? Todas essas palavras, né? Todas as versões, a palavra combate tem. E essa palavra combate, ela remete exatamente a um soldado, amém? A figura que Paulo emprega nessa palavra combate era a figura de um soldado realmente combatendo, né? Um soldado que realmente está em guerra, né, em batalha.
Então, esse é a imagem, essa é a visão que nós precisamos ter, não é de um soldado. Então, você não pode, querido, encarar as situações, as adversidades de outra forma. Entenda que Paulo disse que ele precisava combater o bom combate. E eu não li para você, mas eu vou aqui adiantar e colocar. Paulo diz, mantendo fé, amém? Mantendo fé e boa consciência. Tá aparecendo aí para você? Tá. Mantendo fé e boa consciência. Amém? Diga comigo, mantendo fé. Eu sei que eu ministro muitas vezes nessa segunda palavra, né? Mantendo fé e boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas eu quero, nesse dia, nessa noite, poder destacar a palavra que Paulo diz aí, mantendo fé. Diga, fala comigo, manter fé. Amém? Fala comigo, manter fé. O que você entende com isso, manter a fé? Conservar a fé, amém? Amém? Essa palavra também poderia ser traduzida mantendo a fé, poderia também ser traduzida como conservar a fé. Amém? Uma versão diz assim: prenda-se firmemente a sua fé. Amém? Conservar a fé. Eu pergunto a queridos, será que nós entendemos essa palavra conservar? Não é? Será que você entende o que significa essa palavra? Será que nós temos feito essa conservação da fé? Amém? Manter fé. Né? Essa palavra manter, mantendo a fé, essa palavra, querida, ela traz o sentido de... eu estou abrindo aqui só um minutinho. O sentido dela é muito amplo, eu não vou nem abrir para você, mas ela traz o sentido de segurar, de possuir, amém? Amém? Então, de ter, ou seja, você não soltar. Amém? Manter fé significa você segurar a fé, você manter a fé, amém? Você utilizar essa fé, amém? Então não é apenas uma questão de ter fé, mas manter, não é você utilizar a fé. Amém? Então, será que nós temos mantido essa fé ou conservado? Vamos usar o exemplo da palavra conservar, né? Tem uma versão que diz conservando a fé. Deixa eu ver se eu coloco para você aí, só um minutinho, né? Para poder ajudar, né? Facilitar. Graças a Deus pelos recursos. Espero que esses recursos estejam te ajudando, né? Olha só, tá aqui para você, né? Só para você poder conferir aí onde você está, o que, não é? Conservando a fé. Amém, queridos? Eu pergunto a você, nós entendemos, não entendemos o que essa palavra representa, conservar a fé? Por exemplo, por que... Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Amém. Glória a Deus. Tudo ok, tudo ok, tudo ok, tudo ok. Vamos em frente. Amém? Deu uma pequena travada aqui. Eu acredito que não é eu. Glória a Deus. Vamos lá. Não vou parar. Glória a Deus. Deus seja louvado. Vamos lá, gente, vamos lá. Então, amém? Vai ficar gravado. Eu espero que o maior número possível de pessoas possam estar assistindo, né, depois. Vamos lá. Então, essa palavra conservar, né? Conservando a fé. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Conservando a fé, não é? Então, essa palavra conservar, queridos, conservar, ela traz o sentido de... amém? Gente, eu não sei o que está acontecendo,
mas está tendo um problema aqui, né? A internet está oscilando muito, minha internet está oscilando muito aqui, né? Caindo, reduzindo muito a velocidade, ela está, né, reduzindo bastante, não é? Se tem alguém ainda online, dá o seu ok aí, por favor, gente. Amém? Infelizmente, a oscilação, né, pode ocasionar isso, né? Ela fica, ela fica do bom, não é, para o ruim, infelizmente. Amém? Infelizmente. Mas agora eu acredito que ela estabilizou de novo. Enfim. Tá tudo ok? Tem alguém aí online? Deus é bom. Eu estou aqui só conferindo se tem alguém me ouvindo, né? Eu sei que a oscilação da internet, ela, não sei se por conta da transmissão estar sendo feita pelo computador, isso, não é, de uma forma comprometeu. Mas vamos lá. Travou alguns momentos. Ok, Jaine. E a Andressa também. A Andressa tá tão diferente aqui. Vamos lá. Amém, gente. Então vamos lá. Travou alguns momentos, né? Porque teve uma queda aqui na minha transmissão, né? Infelizmente comprometeu um pouco, mas vamos dar continuidade. Amém? Aleluia. Vamos lá. Então, gente, eu estou lendo o versículo 19, né? Estou lendo o versículo 19 do capítulo 1 de 1 Timóteo, que diz assim: mantendo fé e boa consciência. Amém? E estou lendo essa passagem, exatamente ela que diz assim, mantendo fé. Amém? Tem algumas versões que fala conservar a fé. Amém? E eu falava exatamente, antes de dar algum probleminha, mas vamos lá. Eu falava exatamente sobre a questão de conservar. Nós sabemos muito bem como conservar algumas coisas, né? Conservar os alimentos, por exemplo. Amém? Conservar alimentos, né? Nós sabemos muito bem, para não estragar, né? Não estragar os alimentos, para não comprometer, né, os alimentos. Geladeira está aí e tantas outras coisas, né, que o homem criou para exatamente ter esse propósito de conservar, porque nós não queremos perder. Mas eu pergunto, será que nós temos tido esse cuidado com respeito à nossa fé? Nós temos mantido a fé? Nós temos entendido o poder e a importância da nossa fé em diante das adversidades? Que embora o Senhor tenha nos dado promessas, embora o Senhor, assim como fez para Timóteo, entenda que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você recebeu promessas, e você recebeu promessas do Senhor. Você que está aí do outro lado me ouvindo, você recebeu palavras do Senhor? Se a sua resposta é sim, então é necessário que nós tenhamos essa mesma atitude, amém? Entender que nós temos um inimigo, e esse inimigo ele vem exatamente para tentar roubar essa semente, tentar roubar o cumprimento dessa palavra, o cumprimento das profecias, o cumprimento das promessas do Senhor, amém? E nós precisamos ter essa postura de soldado, nós precisamos ter essa mentalidade de combatente. Nós não podemos apenas ficar sentado esperando as coisas, não é? Surgirem, acontecerem, mudarem. Nós precisamos, não é, entender a nossa postura de combatente. Amém? Nós precisamos entender a nossa postura de combatente. Isso é necessário, é fundamental. Amém? Então vamos avançar, porque senão nós não entendemos. Amém? Ele fala conservando a fé. Amém? Conservando a fé. Mantendo a fé. Então, como eu falei,
essa versão, essa palavra, mantendo a fé, conservando a fé, ela é eixo no grego, amém? Ela traz o sentido de possuir, de segurar, amém? De ter, de utilizar, amém? Utilizar, fala comigo, utilizar. Então, eu acredito que nós sabemos muito bem o que significa isso. Não adianta você ter um objeto, um aparelho e você não o utiliza, amém? E é muito importante nós entendermos que nós precisamos utilizar a nossa fé, amém? E eu quero finalizar, querido, já começando a finalizar a minha mensagem, essa palavra de hoje, não é? Nós estamos hoje sendo afetados, né? Noticiários de notícias de uma nova onda de pandemia, de um novo surto, de uma nova mutação do vírus, é tanta coisa. E é importante você entender que nós temos algo poderoso na nossa vida. Amém? Nós temos algo poderoso na nossa vida e nós precisamos utilizar. Se nós não utilizarmos, querido, de nada adianta. Eu estou exatamente lendo esse texto para você entender. Timóteo recebeu palavras, profecias do Senhor e Paulo diz, eu tenho um dever para você, eu tenho uma obrigação para você, eu tenho um trabalho para você. Né? Esse trabalho segundo, né? Para que, ou seja, o trabalho iria afetar diretamente as profecias que ele recebeu, as palavras que ele recebeu do Senhor. Isso me diz que as palavras elas não vão se cumprir sozinhas, elas não vão se cumprir sem um posicionamento, sem algumas coisas, né, da nossa parte. Senão Paulo não teria dito para Timóteo isso. Você tem que um dever, você tem uma obrigação, você tem um trabalho, não é? Eu não sei como você encara a vida com Deus, né? Se você encara de forma relaxadamente, mas é importante nós entendermos o que a Bíblia fala, amém? Então, Paulo está dando instruções para Timóteo para ele utilizar a fé. Então, eu quero colocar outro texto para você. Deixa eu tirar aqui a Bíblia e vou colocar outro texto para você, não é? Que está escrito no livro de Efésios, onde o apóstolo Paulo ele vai falar sobre versículo 10, né? Nós vamos ler todo o livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos estar lendo, amém? E acompanhando a leitura, para a gente entender e ser edificado com essa palavra, amém? Deixa eu mudar aqui a versão, só um minutinho. Pronto, amém. Pronto, diz assim, aleluia, Deus seja louvado. Paulo diz aqui no versículo 10 do capítulo 6 de Efésios, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Existe um fortalecimento que vem de Deus. Amém? Importante você entender isso. Amém? Nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Revestivos de toda a armadura de Deus. Fala comigo. Revestivos de toda. Amém? De toda a armadura de Deus. Eu sei que esse texto é conhecido. Amém? Esse texto ele é bem conhecido, mas eu vou ter que avançar. Amém? Diz, revestivos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta, fala comigo, a minha luta, a nossa luta, nós temos uma luta, amém? Nós temos um adversário, não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo, contra as forças contra as forças espirituais da maldade, né? Nas regiões forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para poder ficar resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Aí ele fala, estai, pois, firmes, né? Cingidos com a couraça da justiça. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a couraça da justiça. Calçai os pés, versículo 15, com a preparação do evangelho da paz. Embraçando sempre, fala comigo, embraçar sempre. Embraçando sempre, não é? Embraçando sempre. O que? O escudo da fé, com o qual podereis apagar quantos dardos inflamados do maligno? Diga, todos os dardos, com o qual podereis apagar, com o qual
podereis apagar. Amém? Vamos continuar a leitura, depois a gente volta comentando um pouquinho. Ele vai falar... Desculpa, gente. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Vamos voltar. Aleluia. Quando ele vai falar, o versículo 16, que é o que nós iremos estudar nessa noite. Amém? Estamos estudando sobre fé. Então, vamos estudar sobre o escudo da fé. Vamos finalizar, né? Falando sobre o escudo da fé. Paulo diz, embraçando sempre. Quando é que eu devo embraçar o escudo da fé? Amém? Tem uma versão que diz assim, tomando sobre tudo. Aleluia. Embraçando sempre, tomando sobre tudo. O que, querido? O escudo da fé. E eu quero destacar, amém, o que Paulo vai dizer o seguinte, com o qual, fala comigo, com o qual, isso faz toda a diferença. Com o qual, esse qual aí está se referindo ao quê? Ao escudo da fé. Com o qual eu vou poder, né? Olha só, eu poderei. Então, o escudo da fé me dá poder. Amém? O escudo da fé me dá uma habilidade que antes eu não tinha. Que habilidade? De apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Ou seja, com o qual, o qual aí está se referindo ao escudo, é claro. Ele diz, com o qual podereis. Ou seja, ele me dá esse poder, essa capacidade de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, se ele me dá esse poder, se ele me dá essa capacidade, eu preciso utilizar. É por isso que Paulo fala em Timóteo, né, que eu devo manter a fé, ou utilizar a fé. Então, porque se eu não utilizar a fé, se eu não manter a fé, se eu não conservar a fé, eu não terei o poder, a habilidade, a capacidade de apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Quem é que me dá esse poder? Amém? Eu estou lendo aqui, ó, numa versão chamada ampliada, levando sempre o escudo da fé, a cobertura, né, da fé salvadora, com o qual podem apagar todas as setas inflamadas do maligno. Podem apagar. Amém? Podem. Por que podem? Porque para que esse escudo ele possa me beneficiar, eu preciso utilizar. Nessa outra versão diz assim, empunhando sempre o que, querido? O escudo da fé, com o qual podereis extinguir. Você percebe a necessidade que nós temos de utilizar a nossa fé? É por isso que Paulo utiliza as palavras, é um dever que eu te encarrego, Timóteo. É uma obrigação que eu te encarrego. Não é uma sugestão, não é uma opção, é um dever. Não é? Ou seja, é algo que você tem que levar a sério. É algo que você tem que tratar com seriedade. É algo que você precisa, tratar com a máxima seriedade. Amém, amados. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Na NVI diz assim, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Poderão, fala comigo. A fé é poder. Amém? A fé é poder. Glória a Deus. Amém? A fé ela me dá esse poder de apagar. Quem é que vai apagar? Não é? Quem é que vai apagar? A fé vai apagar. A fé me dá essa habilidade de apagar. Quantas setas, quantos dardos inflamados? Todos. Fala comigo, todos. Não é um, não é outro, são todos. Agora eu preciso, como diz a palavra, tem umas versões que diz embraçando sempre, não é? Embraçando sempre, ou seja, utilizando sempre, não de vez em quando, não uma vez ou outra, não um dia sim e outro não, mas embraçando sempre o escudo da fé.
Queridos, eu vou colocar para vocês umas imagens. Amém? Umas imagens para vocês. Eu peguei essas imagens de forma mais didática, né, de uma forma melhor. Olha só a imagem de um escudo. Eu vou mandar para vocês aí. E vocês estão vendo agora aí essa imagem de um escudo. Amém? Esse é o escudo, não é? Que Paulo, no tempo, ele tinha, quando escreveu essa epístola, né? Essa é a imagem que Paulo estava vendo. Amém? Essa é a imagem de um escudo. Esse é o escudo. Amém? Ele é feito, querido, de couro, né? Esse escudo, ele é feito todo de couro, né? Tem partes de metal, é claro, mas ele é feito todo de couro, e é um couro, camadas de couro, um couro bem resistente, um couro muito duro. Amém? Um couro realmente muito duro, e são várias camadas, uma sobre a outra. Amém? E essas camadas muito bem prensadas, muito bem trabalhadas. Esse escudo ele ficava numa condição quase que comparada ao ferro, ao aço. Ele não tinha o mesmo peso, não é? Ele não tinha o mesmo peso, mas ele tinha praticamente a mesma resistência. Essa é a imagem de um soldado. Amém? Esse é um soldado romano, né? A imagem de um soldado romano. É claro que essas figuras, amém, de uma forma mais didática para ajudar. Então, para você ver a proporção do escudo, o tamanho do escudo. Você percebe o tamanho do escudo, amém? Eu estou colocando essas imagens para você poder, amém? Para você poder verificar. Olha só outra imagem de um soldado, né, utilizando o escudo. Olha só como ele utilizava. Você percebe o nível de proteção que esse escudo proporcionava? Você percebe isso? O nível de proteção. Amém? Olha só, ele protegia verdadeiramente o tronco, e não somente o tronco, né? Ficava apenas a ponta dos olhos, né? À vista, né? Então, outra imagem para você ver. Amém? Essas imagens, querido, exatamente vão apenas nos dar uma ideia. Amém? Nos dá uma ideia do que eu estou falando aqui, não é? O que Paulo estava vendo. Amém? Então, só para você entender, olha só essa outra imagem aí. Amém? Eu quero que você fixe e grave essa imagem. Essa imagem aí é a imagem quando Paulo diz, não é? Sobretudo, né? Em algumas versões ela fala embraçando sempre, mas tem uma versão que diz, não é? Eu disse para você, tomando sobretudo. Amém? Eu vou colocar aí para vocês a imagem, né? O versículo, tomando sobretudo. Tá aí aparecendo para vocês agora, tá vendo o que Paulo está dizendo aí? Tomando sobretudo. Ou seja, tudo sobre todas as partes da armadura. Então, sobre todas as partes. Isso quer dizer que o escudo da fé é a parte mais importante? Não. Mas é a parte principal no que diz respeito à proteção. Amém? É claro que o soldado ele tinha um capacete, ele tinha couraça, mas ele tinha, sobretudo, não é? Sobretudo, né, sobre todas as partes dele, todas as partes do corpo, todas as partes, né, da própria armadura que estava por baixo já, né, a couraça, ele tinha um escudo. Você entende, querido? Esse é o sentido dessa passagem, dessa palavra quando Paulo diz tomando sobretudo. Não significa que o escudo é a única parte de proteção, não é? É a única parte. Não, mas é a parte número 1. É o ponto número 1 no que diz respeito à proteção. A primeira coisa que o soldado, né? A primeira coisa que o soldado tinha ao se proteger era o escudo. Amém, gente? Tudo bem? A primeira coisa era o escudo. Isso é tão importante nós entendermos. Por isso nós entendemos a importância da fé.
Amém? E fé, querido, como eu já tenho falado no dia a dia, não é uma opção. O justo vive pela fé. Então, imagine só, vamos ter a imagem, vamos imaginar um combatente, colocando aqui a minha imagem. Vamos imaginar, gente, um soldado, né, um soldado como eu coloquei nas imagens aí para você, um soldado indo para o combate sem um escudo. Você já imaginou o que isso poderia acarretar para ele? As consequências que ele poderia ter? Você já parou para pensar sobre isso? Amém? Já parou para pensar sobre o prejuízo que ele poderia ter se ele apenas decidisse não utilizar sua fé? Já parou para pensar sobre isso? O prejuízo que ele poderia ter, né? Se o soldado, não é, ao ir para a batalha, ele decidisse simplesmente ser relaxado nesse ponto? Amém? Não podemos relaxar num ponto tão importante, gente. Não podemos relaxar num ponto tão importante. Ainda mais quando nós temos contra nós muitas oposições, muitas adversidades, muitas palavras, não é, muitos noticiários, muitas coisas que vêm contra nós para nos desanimar, para nos colocar para baixo. Nós não podemos relaxar num ponto tão importante. Não é hora de relaxar, não é momento de fraquejar, não é o momento de se esconder, é um momento de se levantar cada vez mais forte com a palavra do Senhor, crendo nessa palavra, confessando essa palavra, aquilo que Paulo fala para Timóteo. Você tem um dever. Queridos, é importante você e eu entendermos que esse é um dever diário, é um trabalho diário. Amém? É um trabalho diário. Eu estava conversando com Tati sobre algumas coisas que eu estou estudando. Estava estudando sobre o escudo. Eu não sei se você sabe disso que eu vou falar agora, mas, por exemplo, o soldado ele tinha uma obrigação diária, né? Ele tinha um dever diário. Não é? Como eu falei, a composição desse escudo era de couro, ele era feito de couro prensado, né? Camada sobre camada. Couro grosso, né? Não era um couro fino, era um couro bastante resistente, né? Eu não me recordo aqui de que animal, mas era um couro, não é, bem resistente, e ele era trançado, né? Uma camada, né? Assim, uma sendo colocada em cima da outra, mas ele era colocado assim, trançado, né? Nunca as fibras na mesma direção, as fibras nunca na mesma direção. Uma fibra ela ia para nessa direção, por exemplo, a outra vinha nessa direção, e assim eles iam montando as camadas, amém? Então ele se tornava muito resistente, mas ele era de couro. E o soldado ele tinha uma obrigação, não é? Junto com o equipamento do soldado, ele tinha, não é, as mais diversas partes da sua vestimenta, né, do seu armamento, né, da sua indumentária de guerra, né? Ele tinha, além de tudo isso, a espada, o capacete, a couraça, né? Ele tinha um pote com óleo, com óleo, azeite. Amém? E esse óleo era para ele passar no escudo. Ele pegava todos os dias, ele pegava o óleo, colocava num pano, num pedaço de tecido, né, untava aquele tecido, encharcava aquele tecido de óleo e passava na superfície do escudo, toda, por dentro e por fora, passava. Porque o escudo ele era de couro, e se ele não fosse todos os dias, né, era feito diariamente esse serviço, se ele não fosse passado esse óleo, se esse óleo não fosse passado no escudo, ele ressecava e ele perdia a propriedade que ele foi criado, né, que ele foi construído de proteção, porque ele ficava rígido, ele não ficava flexível, e ele ficava rígido de uma forma que um golpe, uma pancada, poderia rachar o escudo, né, poderia comprometer ele, o soldado poderia perder todo o escudo se ele negligenciasse esse trabalho de passar o óleo na superfície do escudo. Ele precisava todos os dias untar, né, passar o óleo, deixar o escudo todos os dias.
E, queridos, trazendo para nosso dia a dia, trazendo para nós, o óleo ele traz, né, ele remete à figura do Espírito Santo. Amém? A comunhão com o Espírito Santo. Não é? E outra coisa também que o soldado ele fazia quando ele estava para ir para a guerra, por exemplo, o combate era amanhã, digamos assim, amanhã ele estaria indo para o combate propriamente dito, então hoje eles colocavam os escudos dentro d'água, né? Eles colocavam os escudos totalmente submersos dentro d'água, né? Exatamente, e deixava a noite toda o escudo ser encharcado com a água. Por quê? Porque muitos dos combates, muitas das vezes que eles iam para o combate, eles eram atacados com flechas, né? E essas flechas tinham fogo nelas. Então, o escudo cheio de água, né, totalmente encharcado com a água, servia de proteção mais ainda. Por quê? Não é? Porque o escudo apagava o fogo das flechas. Então, querido, não é à toa que Paulo escreve o que escreve. E você percebe que Paulo diz, nós precisamos embraçar sempre, ou seja, manter sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Amém? Os dardos inflamados, exatamente o texto diz, né? Um dardo, não é? Ele é uma seta, uma flecha, não é? Atirada pelo inimigo, mas ele vem fogo nele. E esse fogo ele causa grande destruição. Ele pode causar grande destruição. E para isso o soldado ele encharcava, mergulhava o escudo dentro da água. E a água ela tem, né, a figura bíblica da palavra. Então você percebe o que o escudo ele precisava para o combate, para que o escudo estivesse 100% na hora do combate, ele precisava, ele não poderia ser negligenciado o óleo, o soldado não poderia negligenciar o óleo no escudo e também não poderia se esquecer da noite, algumas horas antes do combate, mergulhar esse escudo dentro da água para apagar as flechas. O escudo ele iria totalmente encharcado, ele seria encharcado pela água, né? E na hora que a flecha batia nele, né, ainda que penetrasse, mas o fogo não se alastrava, né? Não se espalhava o fogo porque estava o escudo totalmente encharcado com água. Que maravilha! Então, o que nós precisamos para um escudo forte, querido? Você não pode se esquecer de uma vida de oração, não é? Que é a comunhão com o Espírito Santo, e não se esquecer da palavra. São duas coisas se você quer ter uma fé forte, um escudo, não é? Que é a figura que nós estamos utilizando nesse dia. Amém? Se você precisa utilizar o seu escudo, eu digo, utilize, não negligencie, porque como o texto diz, tomando sobre tudo, ou seja, sobre todas as partes de proteção, né? O capacete é importante? É claro que é, mas antes de algo chegar ao capacete, ele já passou pelo escudo. O escudo é a primeira linha de defesa. Amém? A primeira coisa que você e eu temos para nos defender das investidas de Satanás é o nosso escudo. É claro que cada parte da armadura ela é vital, ela é necessária, é importantíssima. Não tem como nós negligenciarmos isso. Amém? Não tem como a gente tratar um assunto como esse da armadura com leviandade, né? Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Amém? Precisamos ter muito cuidado. Mas hoje à noite estamos estudando sobre o escudo. Amém? A palavra de hoje é sobre o escudo. E Paulo está dizendo, tomando sobre tudo, ou seja, sobre todas as outras coisas. Né? É a mesma coisa para você ter uma ideia daquilo que o escritor ao livro de Provérbios, ele fala lá. Capítulo 4, ele diz que nós devemos, sobretudo, guardar o coração. Existe muita coisa que nós guardamos, tem muita coisa valiosa na nossa vida, mas a coisa mais importante, mais valiosa é o nosso coração. Por isso o escritor aos Provérbios diz, o escritor de Provérbios diz, sobre tudo que nós devemos guardar o coração,
porque dele procede as fontes da vida. É a mesma coisa que Paulo está dizendo isso aí. Amém? De uma forma parecida, semelhante. Paulo diz, sobretudo, tomando sobretudo. Ou seja, a primeira coisa que nós devemos entender que a nossa primeira defesa é a nossa fé. E fé não é nada mais, nada menos do que convicção na palavra. Então medite na palavra. Amém? Medite na palavra, confesse a palavra. O Salmo 1 diz que eu devo confessar, meditar de dia e de noite. Pense na palavra, fale a palavra, fale o que Deus diz de dia e de noite. Confesse o que Deus diz de dia e de noite. Declare, confesse. Isso, como é que você utiliza a sua fé? Confessando, falando. Como é que eu utilizo o meu escudo, né? Como é que eu utilizo o meu escudo da fé? É exatamente isso. Confessando, falando, falando, falando. Quando? De dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Amém, gente? Amém. Vocês estão... Tá tudo bem por aí? Eu estou finalizando já. Estou com 50 minutos já de ministração. Eu acredito que eu compartilhei com vocês aquilo que eu tinha no meu coração de compartilhar. Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? Espero que essa palavra possa ter, de alguma forma, te ajudado. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter... não precisa ficar preocupado. Você não precisa... sabe... Como é que eu posso dizer? Ficar ansioso diante das situações, diante das notícias. Não precisa disso. Nós temos em Deus segurança, né? Nós temos em Deus tudo aquilo que nós precisamos, não precisamos nos preocupar. Não se preocupe com nada, não se deixe ser levado pelo medo, pela ansiedade. Não permita que as preocupações e estas coisas tomem lugar da fé na sua vida. Não permita isso, amém? Não deixe, não se perturbe, né? Não se angustie, né, pelos noticiários. Só não esqueça de fazer o que cabe a você fazer. Conserve a fé, como Paulo diz. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Não permita que a sua fé fique sem utilidade. Não permita que aquilo que Deus deu a você, deu a mim. Se alguém está me ouvindo, pode ser que possa pensar assim, mas eu não tenho fé. Tem, a Bíblia diz no Evangelho não, perdão. Paulo diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Amém? A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé. Então, a Bíblia diz que Deus repartiu. Você crê no que a palavra de Deus diz? Então, pronto. Deus repartiu. Nós temos fé. O que cabe a nós é somente utilizarmos essa fé. Então, guarde o seu coração, não permita que pensamentos cheguem à tua mente ao ponto de roubar o seu posicionamento de fé. Não se entregue às preocupações, não se entregue ao desespero, não se entregue ao medo. Não permita que estas coisas dominem você. Amém? A palavra de Deus nos diz, querido, que com o escudo da fé nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Se a palavra diz que com o escudo nós podemos apagar, então eu creio nisso. Então, um dardo, ele pode me ferir, mas o maior prejuízo que ele causa não é apenas um dardo me alcançar, é o poder de fogo que ele carrega. É ele queimar. Amém? Então, com o escudo da fé eu posso apagar os dardos. Você percebe que o escudo, a palavra diz, eu posso apagar. Por quê? É o fogo, né, que contém no dardo, que é o maior vilão, que é o maior causador de estragos. É o fogo. Amém? É aquilo que está junto com o dardo. Não apenas o dardo. A flecha, ela é uma flecha, né, que esse é o sentido da palavra. Uma flecha, ela pode causar um estrago, certamente, mas o maior estrago é o fogo que está no dardo. E com a fé, ou seja, a convicção na palavra, nós podemos apagar todos os dardos. Fala comigo, todos os dardos. Fala comigo, diz assim, eu sou mais do que vencedor. Amém?
por meio daquele que nos amou. É assim que está escrito na palavra, queridos. Amém? É assim que a palavra de Deus nos diz e é dessa forma que nós devemos nos firmar. Amém, gente? Tenham todos uma boa noite, um forte abraço. Deixa eu me despedir de todos aqui. Amém? Uma boa noite a você que está me ouvindo. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com essa palavra. Espero que essa palavra de alguma forma tenha te alcançado, tenha servido, né, para te abençoar num momento como esse, o que eu vou fazer, com perspectivas de vai piorar, vai fechar de novo, e o vírus é pior, é mais forte. O que nós vamos fazer? Não se preocupe, trabalhe a sua fé em Deus e na palavra, que está tudo bem. Amém? Deus abençoe sua vida. Amém? Estou finalizando. Está quase com 1 hora. Eu vou estar finalizando aqui. Amém? Espero que esse... eu peço que você possa comentar. Amém? Comenta aí, gente. Se você ouviu, está assistindo, comenta sobre a palavra e sobre como eu digo assim, essa plataforma nova. O que você achou? Tá bom assim? Você acredita que eu devo continuar? Comenta aí, fale aí. Amém? O que você achou? Amém? Espero que você tenha sido abençoado, que Deus te abençoe. E a palavra de Deus diz: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, se fortaleça em Deus, no poder de Deus, na palavra do Senhor, que as adversidades elas vão passar. E eu e você, como diz a palavra, depois de teres vencido tudo, permanecei inabalável. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, tenham todos uma boa noite. Vamos finalizar orando. Pai, eu oro por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento, Pai. Cada pessoa que está sendo bombardeada com pensamentos, com tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra nós, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque a tua palavra diz que nós já somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu abençoo cada vida, eu declaro graça e paz sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está me ouvindo. Eu declaro em nome de Jesus sendo curado, saúde divina. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo todo vírus. Eu declaro em nome de Jesus, cesse toda atividade de morte, todo vírus, toda morte, todo espírito de morte. Eu declaro agora eu repreendo em nome de Jesus e eu declaro vida. Eu abençoo com graça e paz e eu declaro anos de vida. Obrigado, Senhor, por tua bondade, por esse momento tão precioso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Tenham todos uma boa noite. Amém. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Amém. Fica na paz. Até lá. Até já.